E aí, senhoras e senhores, chegamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falarmos sobre as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Já temos um total de 6 seleções classificadas, incluindo o Catar, que é o país sede e sempre está classificado automaticamente por isso, né? Bom, a gente vai falar de cada uma delas e principalmente do que esperar dessas seleções até a Copa e como elas devem chegar para a Copa do Mundo. Um tema bem interessante, até porque algumas são uma certa surpresa, podemos dizer assim, no caso uma principalmente, e que devem continuar o processo de crescimento. Sem mais delongas, vamos começar falando da França. A França se classificou ontem com a vitória por 8-0 para cima do Cazaquistão. No grupo dela foram até o momento 7 jogos, né? Tem um último jogo ainda. A França conseguiu 15 pontos e é obviamente uma das grandes favoritas ao título de 2022. A França é a atual campeã do mundo, é a atual campeã da Nations e tem um futebol que às vezes é contestado. Didier Deschamps é criticado por não tirar em alguns momentos o que essa seleção da França pode apresentar, mas hoje não, perdão. Ontem você que viu o jogo, os lances do atropelo contra o Cazaquistão, alguns vão dizer, mas é o Cazaquistão. Mas a vontade que o time francês tinha de sempre continuar atacando e a qualidade na velocidade de transição, nas achadas, nas tabelas, com um ataque que é composto por Griezmann, Mbappé e Benzema é absurdo. Só ontem foram um gol e uma assistência do Griezmann, 2 gols e uma assistência do Benzema, 4 gols do Mbappé e uma assistência. Foi uma atuação espetacular do trio de ataque e a França vai chegar muito bem para a Copa do Mundo. Nada vai impedir isso, porque é um time que tem muitíssimas opções para serem convocadas. Teve o Coman que voou, tem Kanté, você tem o próprio Varane, o Pamecano, o Lloris. É um time muito forte. Theo Hernandes aparecendo na seleção agora. Tem muitas opções para rodar o elenco. Paul Pogba e aí vai, Tchouaméni, você continua numa lista que é absurda. No geral, é um time, talvez a seleção que tem o maior número de opções de alto nível para serem convocadas. Tem um técnico que é atual campeão do mundo, não consegue gerar de vez em quando, até pelo método de jogo que escolhe, não consegue gerar tudo que pode da seleção, mas é um time muito forte e que vai tentar quebrar a maldição aí que vem de algumas copas já de as atuais campeãs serem eliminadas na fase de grupos. A única no século que não foi é o Brasil em 2002. De lá pra cá, a Itália, a Espanha, a própria Alemanha caíram todos na fase de grupos. Falando agora de seleção belga, a incrível geração belga, como alguns já citaram por muito e muito tempo. A Bélgica se classificou no grupo E ontem, vencendo a Estônia por 3-1. E foram 7 jogos, 19 pontos para a seleção da Bélgica. 6 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Tem foi uma certa passagem bem tranquila, na verdade, da seleção belga. É um time forte, tem um trabalho do Roberto Martins bem estabelecido há algum tempo e ele tenta continuar nesse processo de crescimento da Bélgica. A Bélgica que bateu as fases finais da Nations, tem a semifinal na última Copa do Mundo eliminando o Brasil. É uma seleção que vai ficar muito provavelmente como aquela que tinha um grande time, mas não conseguiu ganhar um título. Não vejo a Bélgica ganhando a Copa de 2022, mas é um time que vai chegar para as fases finais, como foi nessa última Copa. É um time que tem potencial para isso. Tem Courtois, tem De Bruyne, tem o próprio Torgan Hazard, porque o Eden tá complicado, Romelu Lukaku e por aí vai. Time muito forte e que pode sim buscar grandes feitos nessa próxima Copa do Mundo. Aí eu esqueci de falar no grupo da França, a disputa para o segundo lugar, que é a vaga na repescagem, né? O primeiro se classifica direto, o segundo vai para a repescagem, está entre Finlândia e Ucrânia. No grupo da Bélgica, País de Gales está praticamente garantido nessa vaga na repescagem e ainda se garantiria pelos méritos conquistados na Nations, né? Os líderes dos grupos na Nations se classificam também, os 2 melhores, salvo engano, para a repescagem diretamente. No grupo F, a sensação que a gente está aqui para falar, que é a Dinamarca. 9 jogos no grupo, 9 vitórias e um saldo de gols absurdo de 29, saldo positivo da Dinamarca. É um time jovem, majoritariamente, tem um trabalho bem estabelecido, tem jogadores surgindo como o Mika Dansgaard, você tem o Joachim Maile, time muito rápido, gosta de jogar no contra-ataque e velocidade, fez uma boa Eurocopa, chegando até onde alguns não esperavam que a Dinamarca chegasse, mas no geral é um time que tem um trabalho em crescimento e que ainda pode crescer muito.
mostra isso nessas eliminatórias. O segundo lugar do grupo é a Escócia e está bem próximo de que também se classifique para a repescagem. Mas a Dinamarca garantiu vaga jogando futebol muito interessante de se ver. Velocidade, contra-ataque, criação rápida, armação direta, objetiva, e se classificou com muitos méritos, sendo a única a vencer todos os jogos nas eliminatórias da Europa. Absurdo. Alemanha, falando agora de Alemanha, essa é uma seleção que pode surpreender muita gente. E é estranho até falar da Alemanha surpreender, porque a Alemanha deveria chegar como favorita em todas as Copas, mas a gente sabe que na última Copa, da Copa da Rússia, caiu na fase de grupos, o que já foi surpreendente. Tem um processo de transição de trabalho da saída do Joachim Löw pós-Eurocopa para a chegada do Hans Flick, mas é um cara que eu acredito demais que vai fazer essa seleção jogar um belíssimo futebol, como já está fazendo. A Alemanha ganhou ontem de Liechtenstein por 9-0, e aí vai vir comentários dizendo: ah, Liechtenstein é uma seleção fraquíssima. Ok, mas eles fizeram o que tinham que fazer. Se é uma seleção muito inferior, goleie, mostre seu futebol, seja imensamente superior. E a Alemanha foi. 9 jogos no grupo, 24 pontos, belíssima classificação da Alemanha, sem correr muitos riscos, classificada com antecedência. E, no geral, um time que está em processo de desenvolvimento, começando um novo trabalho, mas que eu acredito que vai chegar forte na Copa do Mundo. Briga para ser campeão? Difícil dizer, depende muito do chaveamento, de como vai ficar as fases finais, né? Porque a gente sabe como funciona a partir das oitavas da Copa do Mundo, né? Você pega o segundo lugar de outro grupo e tal. Pode ter um caminho fácil, mais fácil, como foi o da Croácia na última Copa. E aí a Alemanha fatalmente poderia bater na final de Copa do Mundo. É um time que a camisa pesa, mas que tem jogado muito bom futebol. Olho neles, porque Gnabry, Miller, o próprio Leroy Sané, você tem Goretzka, você tem Kimmich, você tem Neuer, você tem Rudiger em grande fase. É um time muito forte. Fora os jovens que estão surgindo, Musiala, ADM, Enmechá, é um time para se observar. Não deixem a Alemanha de fora como carta fora do baralho, porque esse time pode surpreender na mão do Hans Flick. Lembrem-se disso, hein? Lembrem-se disso. Seleção brasileira. A gente passa pelas 4 seleções classificadas na eliminatórias da Europa até o momento, né? Daqui a pouco no final do vídeo a gente fala que hoje ainda podem se definir mais times, mais seleções. Seleção brasileira classificada com antecedência nessas eliminatórias eternas da América do Sul, né? 12 jogos até o momento, 11 vitórias, 1 empate, invicta a seleção brasileira. E aí aquela coisa, passou todas as eliminatórias, mas a gente sente falta do nível de enfrentamento para a Copa. Não é nem de longe um teste que garanta que a seleção está pronta para a Copa do Mundo. O único jogo hoje que a gente possa dizer que é um confronto que possa dar uma visão mais, um preparo melhor para a Copa é contra a Argentina. E o primeiro não teve, a gente lembra da situação lá na Neoquímica Arena. Vai ter nessa semana agora a segunda, né, a partida de volta. Mas no geral, as outras seleções não apresentam um nível de desempenho satisfatório para a gente se preparar para a Copa. O Brasil passou por cima. Mérito da seleção, mérito do Tite se classificar com 4 rodadas de antecedência. Não, com 6 rodadas de antecedência. Mas ainda assim, falta algo. A seleção achou boas peças nas últimas rodadas. Antony, Rafinha. Você tem algumas opções ainda a serem testadas, como o Arthur Cabral. Mais oportunidades para o Matheus Cunha. Você tem na defesa o Gabriel Magalhães, Emerson Royal. Ainda há um caminho que pode ser que alguns surjam como novas peças. Difícil dizer, difícil até porque o time está bem fechado. O Tite chama muito aqueles que ele confia, que ele mais acredita. É muito criticado por isso, mas não apresenta nenhuma mudança de comportamento. No geral, classificada com 6 rodadas de antecedência, preparada para a Copa? Acredito que não, até porque pouquíssimos jogos contra as seleções europeias nesse ciclo de Copa. A Nations dificultou muito isso, o calendário que pudesse as seleções europeias enfrentarem as seleções sul-americanas. Infelizmente sobra para o Brasil e para as outras seleções, né, não se prepararem de uma maneira melhor para a Copa. E, de certa forma, melhor para os europeus. Então esses são os classificados junto com o Catar, que como país sede se classifica automaticamente. A gente tem de 32 vagas, 6 garantidas: França, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Brasil e Catar. E hoje ainda a gente pode ter mais seleções classificadas. Hoje eu estou gravando no domingo, né? E
Acho que vocês viram o caderno aqui, né? Que é a colinha, a famosa colinha, que eu anoto as coisas para me basear aqui com vocês. Hoje a gente pode ter definição. Pode não, a gente vai ter definição. No grupo A, confronto direto, Portugal e Sérvia. Quem ganhar se classifica. Portugal tem uma vantagem de dar um empate também. Se empatar, se classifica. Se ganhar, obviamente, tá na Copa. E aí, o segundo, quem perder vai para a repescagem. Grupo B, Espanha e Suécia, confronto direto. A Espanha tem a vantagem no empate. A Suécia precisa vencer se quiser o primeiro lugar. Grupo C, o grupo que a Itália desperdiçou a chance de se classificar com pênalti no final, que o Jorginho isolou a lá Roberto Baggio. Fez uma homenagem, eu vi alguns dizerem, né? E se complicou, tendo que agora depender de um certo resultado, vencer a Irlanda, na Itália pega a Irlanda fora de casa e a Suíça pega a Bulgária. O empate com a Suíça não tinha chance de garantir a vaga, não aproveitou a Itália e agora depende ainda de se ambos ganharem, a Suíça pode passar à frente pelo saldo de gols. Então é um grupo para ficar de olho, assim como o grupo D, com Holanda e Noruega se enfrentando diretamente por vaga e a Turquia tentando pegar um rebote ali no jogo fora de casa contra Montenegro, mas a primeira colocação deve ficar com Holanda e Noruega. Aliás, quem ganhar leva a vaga. Grupo H, Rússia e Croácia, confronto direto pela primeira colocação. E no grupo I, praticamente garantida na primeira colocação, na vaga direta na Copa do Mundo, a Inglaterra vai fora de casa enfrentar San Marino e se pontuar é a líder do grupo e tem vaga na Copa. E de longe admira a Polônia, que vai enfrentar a Hungria em casa, tentando, quem sabe, um milagre de San Marino vencer a Inglaterra e a Polônia tirar a diferença no total de gols, que é muito difícil. No geral, o cenário é esse. Vocês viram os grupos que eu fui deixando para vocês acompanharem melhor. E agora me despeço porque o vídeo já está ficando longo demais. Amanhã ou hoje ainda tem vídeo sobre as seleções que se classificaram nesse domingo de eliminatórias. Valeu por todo mundo. Não se esqueçam de curtir e comentar o que, é que vocês acham dessa próxima Copa. Quem que vai chegar como favorito? Comentem aí. Quem é seu grande favorito para a Copa de 2022? Ou facilitar para vocês, qual vai ser a final da Copa de 2022? Comentem aí. E claro, compartilhem, por favor, que ajuda demais o trabalho. Se você gosta aqui do canal Dez Fala, compartilha para mais gente chegar aqui pro canal. Valeu, tamo junto, é nóis.